Primeira lei hermética, a lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei aqui foi por que toda vez que esse livro vai fazer uma menção, ele coloca depois no final que a menção é ele mesmo. Tipo assim, em todos os princípios herméticos, ele coloca a frase e depois ele cita no final ele mesmo, o Kybalion. E aí o livro diz que seria, na verdade, uma compilação de doutrinas do hermetismo. Então o livro não estaria citando ele mesmo, mas sim dizendo que existia um outro livro chamado Kybalion e que, como não existia direito autoral, ele foi lá e plagiou o mesmo nome. E agora o livro faz parecer que tá citando ele mesmo. O que é um pouquinho de fake news, né? Porque não se consegue encontrar nenhuma escritura que sequer remeta ao nome Kybalion. Devia ser tão hermético, tão fechado, que ninguém ficou sabendo dele. Se alguém aí souber do que ele tá falando, manifeste-se nos comentários, por favor. Porque até onde se sabe, o cara realmente tá citando ele mesmo. Mas enfim, voltando para a lei do mentalismo. Como a gente já viu, tudo aquilo que constitui a matéria, na verdade, é uma força mental. O mundo e o universo fenomenal não passaria de uma criação mental do todo. Isso remete pra gente à ideia de que tudo que tem no mundo foi pensado por uma mente. Absolutamente tudo que a gente tá vivendo agora foi pensado antes. Primeiro no sentido de que para você dar criação a alguma coisa, você primeiro precisa ter pensado nela antes. Por exemplo, olha para tudo que tem ao seu redor agora. Para qualquer coisa que você olhar ao seu redor, absolutamente tudo, a sua cadeira, a sua televisão, sua porta, tudo precisou primeiro passar por um estágio mental para chegar onde tá. Ou seja, tudo ao seu redor foi pensado. Até a arquitetura do lugar que você tá também foi pensada. Isso por si só já é uma prova do resultado do mental. Mas essa filosofia também vai além e diz que tudo é resultado mental do todo. A gente encontra esse pensamento em vários lugares diferentes do mundo. Na filosofia hindu, por exemplo, tudo que acontece no nosso mundo, tudo que acontece na nossa realidade é um sonho que se passa na mente de Vishnu. Então, enquanto Brahma cria a realidade para ele, Vishnu sonha o sonho cósmico, com todas as galáxias, com todas as estrelas, com todos os planetas e com todas as realidades, para quem curte shifting, que já não tem nada a ver com o hinduísmo, duas coisas separadas. A Kabbalah diz pra gente, por exemplo, que os níveis de realidade estão separados em planos. Começa lá de uma emanação, que seria uma emanação do todo, ou seja, já é uma primeira emanação divina, e essa primeira emanação vai se multiplicando em múltiplos outros níveis de consciência, até se condensar no mundo material. Como se o próprio Uno se dividisse em 2, para depois se dividir mais 3, depois 6, depois 10. Então, pra Kabbalah, basicamente tudo seria uma multiplicação de si mesmo, que seria o todo, mas que tudo não poderia ser o todo. Da mesma forma que um filho é uma extensão da mãe, mas ao mesmo tempo ele não é a mãe. Então o mentalismo diz pra gente o seguinte: o universo basicamente é resultado da mente do todo, só que se você também faz parte do todo, se você é um produto feito à sua imagem e semelhança, então você também teria a capacidade de imaginar o que você vai viver e renderizar um universo que seja resultado da sua mente. A parte que você chama de eu é apenas uma testemunha da criação de imagens mentais da sua própria mente. Ou seja, você consegue notar como tudo tá interligado? Com isso, o mentalismo pode levantar para você o seguinte questionamento: será que na verdade os sonhos que a gente tem são um espelho para fazer a gente se lembrar de como é fácil a gente se prender numa narrativa e esquecer completamente quem a gente era antes da gente ter o sonho, mas que da mesma forma a gente também é capaz de criar consciência dentro desse sonho, e a partir do momento que você cria consciência de que você está tendo um sonho, você é capaz de controlar o que acontece nele. Tá aí o significado de sonhos lúcidos, que inclusive foi comprovado pela ciência através do método Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos. Então, para os hermetistas e cabalistas, a matéria não é nada mais que força mental coagulada, assim como a comparação entre gelo e vapor. No final das contas, vapor e gelo são exatamente a mesma substância em essência, da mesma forma que mente e matéria seriam a mesma coisa que gelo e vapor. E assim a gente parte para o próximo princípio. A segunda lei hermética trata do princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E aí a gente pode encontrar de novo uma correlação com várias vertentes de vários lugares diferentes.
Porque na própria palavra a gente tem escrito assim na terra como no céu, no Pai Nosso. No hermetismo, a famosa frase seria as above, so below, que inclusive já virou tatuagem de Pinterest da galera New Age. E eu não tenho propriedade pra julgar, porque eu com certeza vou fazer. O gesto apontando uma mão pra cima e uma mão pra baixo, que foi desenhada na figura tão temida Baphomet pelo ocultista Eliphas Levi no século XIX, em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia, que inclusive eu tenho aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? Significa exatamente essa frase. Te garanto que não é uma figura do mal, tá? É só ir pesquisar, você vai perder o medo rapidinho. A carta do mago no tarô de Rider-Waite-Smith também tá apontando uma mão pra cima e uma mão pra baixo. A gente conversou um pouquinho também sobre o tarô de Thoth, que foi desenhado por Aleister Crowley. O mago do Crowley também apontando uma mão pra cima e uma pra baixo. Pra quem curte as vertentes afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, por exemplo, nós temos, por exemplo, os termos gira de mão direita e gira de mão esquerda, que por uma não coincidência, mão direita vai trabalhar com os aspectos mais elevados, né, que vão te elevar, enquanto a mão esquerda, nas vertentes afro-brasileiras, geralmente lidam com questões terrenas, da carne. Não é à toa que a mão do mago e do Baphomet, que não é uma figura do mal, a mão direita tá apontada pra cima, questões elevadas, a mão esquerda pra baixo, questões terrenas. Ou seja, céu, terra. E o que significa essa frase, assim em cima como embaixo, né? De onde vem essa frase? Aqui, o Kybalion cita a versão em latim dessa frase, que seria quod superius et sicut quod inferius, et quod inferius et sicut quod superius. Acontece que o que não está escrito nesse livro é que a frase original que foi encontrada na famosa Tábula Esmeralda, a tábula foi um compilado de textos herméticos, que diferente do Kybalion, que cita ele mesmo, é um compilado de texto que realmente existiu, foi traduzida originalmente do sírio pro árabe. Inclusive o livrinho do Kybalion é verde, justamente porque é uma homenagem à Tábula Esmeralda, que seria da cor esmeralda. Curiosidade aí pra vocês. O mito é que a Tábula Esmeralda teria sido escrita pelo próprio Hermes Trismegistus, mas como a gente já viu, ele não existiu. Então ela provavelmente foi escrita por hermetistas sírios ou árabes. Supõe-se que o nome do cara que encontrou a tábula e fez a primeira tradução pro árabe era Balinas. Não balinhas, balinas. Então não tá muito correto o Kybalion dizer que o texto veio da tábula e citar um texto em latim, sendo que a versão original estava em árabe. Felizmente eu vim aqui trazer a tradução original do árabe para vocês, que Balinhas escreveu em seu livro como Ina al-alamin al-asfal, wal asfal min al-ala. Inan, certamente. Alamnan, o superior é do. Asfalual, inferior. E o asfalminan, inferior é do ala, superior. Tradução literal fica, certamente o superior vem do inferior e o inferior vem do superior. Que literalmente significa, o de cima vem daquilo que é de baixo e o que tá embaixo vem daquilo que é de cima. Não é a ideia de que um corresponde ao outro como se fosse um espelho, como muitos espiritualistas da nova era dizem, mas sim que os planos inferiores são resultado dos planos superiores e que os planos superiores também são resultado dos planos inferiores. Ou seja, aquilo que tá embaixo não reflete aquilo que tá em cima. Você não só se parece com uma estrela, da mesma forma que a própria estrela é desenhada com 5 pontos por causa da sua forma, mas como também você é uma estrela. A ciência concorda que você é feito de pó de estrela, então você é uma estrela. E esse princípio também diz que aquilo que está no macro corresponde ao micro, assim como o micro corresponde ao macro. O tronco de uma árvore parece muito com a sua digital, que seria o micro. Uma galáxia ou uma nebulosa se parecem muito com o seu olho. O Kybalion coloca um detalhe importante aqui. Ele fala da diferença entre uma coisa que corresponde à outra versus uma coisa que só se parece com a outra. Ele diz que algo análogo e correspondente é diferente de igual e semelhante. Assim como a boca é análoga ao estômago, porque você come com a boca e depois a comida vai pro estômago. O pulmão corresponde ao nariz,
porque você respira pelo nariz e vai parar no pulmão. Mas que mesmo assim, o nariz não é igual ao pulmão. Do mesmo jeito que a sua boca não se parece com o seu estômago. E é por isso que dizer que aquilo que tá acima é igual àquilo que tá abaixo é um erro. Porque o que tá em cima não é igual ao que tá abaixo. Da mesma forma que não é correto dizer que um nariz é igual a um pulmão ou que uma boca é igual a um estômago. Ou seja, a lei da correspondência diz que o nariz corresponde ao pulmão e a boca corresponde ao estômago. A digital de um dedo não seria correspondente a um tronco de árvore só porque eles são parecidos, mas porque ambos guardam os registros que denominam a identidade daquele corpo. A digital do seu dedo corresponde à sua identidade. Não existem no mundo impressões parecidas em árvores diferentes. Então é como se a árvore também tivesse uma digital. Só aquela árvore vai ter aquilo. Assim como no mundo só você vai ter sua digital. Dito isso, jamais venda a digital da sua íris em troca de 200 conto. Não é nem um pouco recomendável. O olho não é correspondente a uma galáxia só porque eles se parecem. O olho, teoricamente, é correspondente à galáxia porque o sistema solar está localizado dentro da Via Láctea. Da mesma forma que os seus olhos seriam a entrada para o universo que existe dentro de você. Da mesma forma que a sua consciência enxerga através das janelas dos seus olhos. Que poético! Não tem aquela frase de que os olhos são a janela da alma? Então, e isso vai ficando cada vez mais interessante. Por quê? Você se lembra que o Kybalion disse que o Trismegisto, o Hermes Trismegisto, é o descobridor da alquimia? Na vertente da alquimia, na alquimia egípcia e principalmente depois da alquimia de Paracelso, cada um dos planetas do sistema solar também corresponde a um aspecto do seu corpo. Mas não no sentido de astrologia que as pessoas têm hoje em dia, de que, você não tem livre-arbítrio, mas sim no sentido de que os astros e as estrelas habitam dentro de você. Porque, na verdade, eles estão dentro de você. Na galáxia existem os planetas e dentro de você também existem os planetas. Da mesma forma que Vênus representa o cobre e você tem cobre no seu sangue. Da mesma forma que o Sol é representado pelo ouro e você tem ouro no seu sangue. Sim, são 0,2 miligramas, mas você tem ouro no seu sangue. Da mesma forma que Marte é representado pelo ferro e você tem ferro no seu sangue. Inclusive, você precisa de ferro no seu sangue. Você já comeu feijão hoje? É sério, você já comeu feijão hoje? Então a ideia religiosa de que nós humanos viemos do barro é uma ideia que a ciência concorda e flerta bastante. Por quê? Todas as substâncias que existem no corpo humano também podem ser encontradas na Terra. Oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio, assim como tanto o seu corpo quanto a Terra também tem os 7 metais alquímicos. Você tem cobre no seu sangue, assim como a Terra tem o cobre. Alquimicamente, o cobre seria correspondente a Vênus. Você tem ferro no seu sangue, assim como a Terra tem ferro. Alquimicamente, o ferro corresponde a Marte. Tá entendendo como funciona a correspondência? E você se lembra como a gente conversou agora há pouco sobre Mercúrio? Que Mercúrio é o planeta mais rápido por conta da velocidade, o mensageiro dos deuses por conta da comunicação, Você tem Mercúrio no seu sangue. Assim como a Terra tem a substância Mercúrio. Alquimicamente, Mercúrio corresponde ao planeta Mercúrio. Da mesma forma que Mercúrio é o deus rapidinho que sai por aí passando telegrama pelos deuses. Você tá entendendo o significado da mãozinha que aponta para cima e para baixo? É claro, antes que alguém venha me corrigir, que isso é uma associação feita. A gente poderia muito bem estar chamando Mercúrio de Alfredo, mas o meu ponto aqui é que essa associação foi feita e a gente usa até hoje sem aprender o princípio de onde isso veio. Então quem se diz acreditar na ciência, maceta e pisoteia a alquimia, mas ao mesmo tempo chama o Mercúrio de Mercúrio enquanto maceta e pisoteia a alquimia. Então agora a gente entende por que esse livrinho aqui fala que Trismegistus foi o pai da alquimia. Porque é a alquimia que diz pra gente também que os planetas correspondem aos metais. Então, continuando o raciocínio que a gente estava vendo da lei do mentalismo, que o universo todo é feito de substância mental, então o que se passa na sua mente corresponde na sua matéria. Lembre-se, uma coisa que corresponde à outra não é uma coisa igual à outra. Daí também que surgiu a famosa ideia do delay, porque você não come com a boca e a comida automaticamente vai parar no estômago e faz a digestão. Da mesma forma que pro ar ser puxado, ele primeiro precisa passar pelo nariz para depois chegar no pulmão. Da mesma forma que o tempo da nossa Terra demora uma coisa completamente diferente do que demora o tempo de uma galáxia. Da mesma forma que você também consegue mentalizar qualquer coisa em questão de segundos, instantes, mas essa coisa tem um certo delay para acontecer na Terra.
Então a manifestação é instantânea, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas para ela chegar concluída na forma final aqui na matéria, da mesma forma que você mentalizou, tem um delay. Então agora vamos falar um pouquinho da parte prática, né? Como que esse conhecimento se aplica na sua vida. Tendo a ideia de que o plano material é resultado do plano mental, então com o que você tem regado o jardinzinho da sua mente? Você tem regado com ódio, com negação, com negatividade, pessimismo? Você tem enxergado o copo meio vazio, ao invés de enxergar ele meio cheio? Isso lembra a gente daquela ideia da lei da atração, de quando você acorda tendo um dia ruim e milhares de sequências começam a acontecer pra te comprovar a crença de que você está tendo um dia ruim. Então coisas chatinhas começam a acontecer, como se fosse uma bola de neve de eventos miseráveis. E a alquimia mental seria exatamente o momento que você quebra um padrão, escolhe iluminar outra crença, regar outra coisa no jardinzinho da sua mente. Por exemplo, o momento que você transmuta a crença de que você está tendo um dia ruim. Repara no termo que eu usei, transmutar. Tal qual um peixinho que se separa de seu cardume e começa a ir na direção oposta, ao contrário de todo mundo. O cardume seriam os seus padrões, seus hábitos, as suas crenças, que acabam, querendo ou não, reverberando na matéria, principalmente nas suas escolhas. E a alquimia mental começa quando você conscientemente consegue ser o único peixinho que vira para uma outra direção. Mesmo quando todos os seus padrões, quando todos os seus divertidamente está te levando para uma outra direção. Porque diferente do que muitos pensam sobre astrologia, esse pensamento acredita sim que você tem o livre-arbítrio para conseguir quebrar um padrão conscientemente, mesmo quando todas as circunstâncias estão te levando para um outro lugar. E aí é o momento que você começa a criar a sua realidade. E para de repetir uma narrativa que estava sendo construída por você, pelo que você ouviu da sua família, ou da sociedade, ou das situações que você viveu. Seria correspondente àquele meme, né? Do pai que tá sempre falando merda pro filho, sempre falando merda pro filho. E aí na penúltima linhagem o pai fala: isso, garoto, vai, ele incentiva o filho. Isso seria um exemplo de uma quebra de um padrão sendo feita conscientemente. Detalhe que para esse homem desse meme conseguir fazer isso, precisou acontecer o despertar da consciência. Por quê? Porque se a consciência dele não tivesse subido para um novo patamar, ele seria só mais um dos que tá falando mal. Imagina, por exemplo, que você é uma pessoa que só viveu um relacionamento tóxico, que por algum motivo você acredita que o gênero oposto te odeia e que é o seu mal. A lei da correspondência diz que a partir do momento que você mudar conscientemente esse padrão, a partir do momento que a sua mente causar uma mudança sobre a forma que você enxerga as coisas, a matéria também não tem outra alternativa senão trazer um efeito. A lei da causa e efeito também é uma lei hermética, que a gente já vai estar chegando nela. Mas desde agora a gente já consegue concluir que você é uma causa. A realidade externa é um efeito. Lembra que a gente falou que tudo que existe ao nosso redor já foi mentalizado para que pudesse ser materializado? Então, pra gente fechar a lei da correspondência com chave de ouro, eu gostaria que você olhasse para essa imagem aqui. O mundo é o mesmo. O que muda é a forma como você olha para ele. São as lentes que você coloca para enxergar o mundo. Você tem enxergado o mundo com uma lente cor-de-rosa? Ou com uma luz azul da tristeza, do divertidamente? Ou com uma lente escura, que é quando você não consegue nem enxergar nada direito mais, de tão distante que você tá da realidade? E é agora, na lei da vibração, que as coisas começam a ficar interessantes. Porque a lei da vibração diz que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam, em grande parte, de índices variáveis de vibração. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se você quer entender melhor qual é a diferença entre os planos da mente, da matéria, da emoção e do espírito, eu recomendo que você dê uma olhada nos meus vídeos de como manifestar com a cabala hermética e o vídeo conhecendo a árvore da vida. Esses vídeos explicam a ideia dos planos vindo da perspectiva da cabala hermética. Assim como o vídeo da alquimia, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Mas o próprio Kybalion também tem seus planos de correspondência. Na página 88 nós temos a grande tríade, né? Que seria o plano
físico, o plano mental e o plano espiritual. Da grande tríade se formam os 7 planos inferiores. Os planos da Cabala e os planos que a gente acabou de ver agora são duas coisas diferentes, tá? A gente não vai se aprofundar em cada um deles, mas independente de qual sistema a gente estiver falando, a lei da vibração fala que o que separa esses planos, né, o que separa você entre esses planos, são os diferentes níveis de vibração. Então, como que isso funciona, né? A ciência já concordou com a ideia de que tudo vibra. Ou seja, a frase de que nada está parado, tudo está vibrando, não é só uma crença, também é um fato. Então essa lei é super legal porque a gente sai um pouco do campo da filosofia e a gente pode se aventurar um pouquinho no campo da ciência. Lembrando que o hermetismo se propõe a ser uma filosofia e não uma ciência. Mas para essa lei da vibração em específico, o hermetismo explica algumas coisas da ciência. Na ciência, por exemplo, os átomos e também as partículas menores ainda que compõem os átomos realmente estão sempre se mexendo. Eles apresentam verdadeiras vibrações de movimento térmico por conta de líquidos e gases que compõem ele. Então, como tudo no mundo é composto por átomos e os átomos estão sempre vibrando, então tudo no mundo também está vibrando. E por isso essa frase é uma verdade e não só uma crença. E mesmo as coisas que não são feitas de átomo ainda assim têm uma vibração. Como por exemplo, a luz e o calor. A luz e o calor não são feitas de átomos, são feitos de fótons. Fótons são partículas que não têm massa. E o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética, ou seja, pura vibração. O som não é um objeto. O som, com certeza, não tem massa. Mas o som é uma onda de pressão que viaja pelo ar, pura vibração. Então a gente pode até ousar um pouquinho mais dentro da ciência e falar de Einstein. Não tá no livro agora isso que eu tô falando, mas Einstein popularizou pra gente a fórmula E igual a mc ao quadrado, que significa que energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso significa que a massa de um objeto em repouso, né, a massa em repouso de um objeto é equivalente a uma forma concentrada de energia, que seria a energia em repouso de um corpo. Em outras palavras, a matéria não é separada da energia. Pelo contrário, ele veio dizer pra gente que tudo que tem massa também tem uma forma equivalente de energia, que está concentrada de uma forma absurda no espaço, e que massa e energia são, na verdade, equivalentes. Lembra que dizer que algo é igual ou equivalente a alguma coisa é diferente de dizer que os dois são exatamente a mesma coisa. Então dizer que energia é matéria também estaria incorreto, porque matéria não é energia, mas a matéria tem energia concentrada nela. Da mesma forma que o vapor não é gelo, mas o vapor é feito de uma mesma substância que o gelo. Ou seja, a fórmula E igual a mc ao quadrado afirma que a matéria é uma forma concentrada de energia. Citando o próprio Einstein agora, não é o Caibalion, o Einstein. Da teoria da relatividade concluiu-se que massa e energia são ambas apenas diferentes manifestações da mesma coisa. Uma concepção um tanto incomum para a mente comum. Essa frase foi dita, saiu da boca do próprio Albert Einstein na narração de um documentário que seria Atomic Physics, produzida pela J. Arthur Rank Organization. Tem inclusive uma gravação em vídeo do Einstein dizendo exatamente essas palavras. Se eu puder, se eu tiver direito pra fazer isso, eu vou deixar o vídeo aqui mostrando pra vocês. Porque quem melhor pra explicar isso do que o próprio Einstein, né? Se você for no site oficial dos arquivos do Zewa, que eu vou estar deixando o link na descrição, e digitar o código 88106, você pode encontrar o documentário. Que não vai estar disponível para assistir, mas dá para baixar. O trecho que a gente está procurando é aos 52 minutos. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is part equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa.
Eu vou deixar o link na descrição também de um vídeo de 1 minuto da TV Brasil que explica melhor o significado da fórmula. Essa energia específica que ele está se referindo é toda a energia que compõe a matéria. Preciso deixar claro que não é a energia espiritual que você envia pelo universo fazendo uma mandinga para uma pessoa, mas que essa energia da massa que ele está se referindo pode ser transmutada em outros tipos de energia e também pode ser feita uma conversão de massa para energia e de energia para massa. Existem várias formas de medir a energia que ele está falando: energia eletromagnética, que seria luz, energia cinética, que seria movimento, energia térmica, que seria calor, e energia nuclear. Tanto que, infelizmente, esse conhecimento foi usado como teoria para construir as bombas nucleares, o que causou um impacto muito negativo na humanidade, né? Tá aí um exemplo perfeito do porquê esse conhecimento era considerado hermético, né? Convenhamos. A primeira lei da termodinâmica, por exemplo, diz que a energia não pode ser destruída e nem criada, ela só pode ser transmutada. Ou seja, qualquer um desses tipos de energia que eu falei pode ser convertido para um outro tipo de energia. Energia cinética pode virar energia térmica, que seria através do atrito. Energia térmica vira energia elétrica, energia química vira energia térmica, que seria a combustão, energia química vira energia cinética, que seria o motor de um carro ou de um ônibus. A lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser criada nem construída, mas pode ser transmutada, seria a lei da conservação de energia. Ou seja, tudo que existe na matéria possui energia e, por sua vez, toda energia pode ser convertida em outros tipos de energia. A fórmula que Einstein trouxe pra gente diz que a matéria também pode ser convertida em energia, da mesma forma que energia pode ser convertida em matéria. Mas, quando a gente volta pro hermetismo, já saindo completamente do campo da ciência, tanto o gelo quanto o vapor seriam duas formas de uma mesma substância. Da mesma forma que o Kybalion fala que tanto a mente quanto a matéria também seria a mesma substância, só que em estados diferentes. O gelo, ele é matéria, certo? E se você for olhar pro gelo, isso significa que as moléculas do gelo precisam estar muito mais juntinhas, muito mais condensadas. Já as partículas do vapor não são tão condensadas assim. No vapor, as moléculas já ficam muito mais afastadas uma da outra e se movem por aí mais livremente. O hermetismo diz que tanto o gelo quanto o vapor estão em vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais condensada da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, maior a sua posição na escala. O hermetismo vai além e fala que não é só a matéria que tem vibração, mas também os pensamentos têm sua própria escala de vibração, os sentimentos também têm sua própria escala de vibração, assim como a emoção, um raciocínio, uma vontade ou um desejo. E ele disse que as vibrações da matéria são tão baixas que dão a impressão daquele objeto estar em repouso. Assim como um espírito que vibra tão rápido que também parece estar em repouso. Da mesma forma que se você pegar uma roda e girar ela muito rápido, ela vai parecer estar parada. Então, para resumir tudo que a gente viu até agora, o hermetismo basicamente diz que o universo inteiro é feito de uma substância mental. O universo é mente. E, portanto, a mente corresponde na matéria. A ciência diz que massa e energia são equivalentes. Isso significa que a massa de um objeto possui uma grande quantidade de energia. Tanto o hermetismo quanto a ciência concordam que tudo está se mexendo, tudo está vibrando. Porque tudo é composto de átomos, e se os átomos estão sempre vibrando, então tudo também está vibrando. Então, agora o Kybalion diz que tanto o vapor, que seria a mente, os pensamentos, as conversas e até os sentimentos são uma substância mental, quanto a matéria, que seria o gelo, também é uma substância mental. Então, para você manifestar alguma coisa, você basicamente teria que pegar essa coisa nos níveis mais sublimes e condensando essa coisa pelos planos até que essa coisa esteja materializada, condensada. E como que a gente vai fazer isso, a gente vai ver nas leis a seguir. Para finalizar a lei da vibração, o Kybalion diz que, estando ciente desse princípio e sabendo usar ele da forma correta, você consegue controlar as suas próprias vibrações mentais, como também as vibrações mentais dos outros. É isso mesmo que você ouviu. Então aí a gente já volta a entender por que esse conhecimento é considerado hermético. No livro
livro Demian, que foi escrito pelo famoso escritor alemão Hermann Hesse, que é um livro que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Literatura, ele foi fortemente inspirado pela psicologia analítica de Jung. E nesse livro dizia que Demian, um aluno do ensino médio, somente através do contato visual era capaz de chamar a atenção do professor e fazer o professor ir conversar com ele. Ou simplesmente ignorar o que ele estava fazendo, ignorar completamente a existência dele, mesmo que ele estivesse fazendo alguma coisa errada na sala. Isso é uma coisa que você até já pode ter feito naturalmente, que seria o ato de você evitar o contato visual com o professor para ele não te chamar, caso você não saiba a resposta. Ou se você era um bom aluno, ficar forçando o contato visual com ele justamente para ele saber que você sabe a resposta e te chamar. É uma coisa bem parecida com isso. Sabe também, por exemplo, quando você tá andando na rua e aí você percebe quando uma pessoa tá te olhando de longe? Ou pior, quando uma pessoa está andando na rua e ela percebe que você estava encarando ela. E aí você tenta evitar contato visual e fica um clima meio estranho. O ato de você perceber que está sendo encarado também tem a ver com esse princípio das vibrações mentais. E se você for usar esse princípio pro bem, teríamos, por exemplo, o Reiki, que é uma técnica milenar, ou, por exemplo, o passe espiritual do espiritismo, que seria basicamente você concentrar a sua energia dentro de você mesmo através do mentalismo, né, mentalizando, e passar essa energia para uma outra pessoa ou para um ambiente. Então agora a gente vai pro princípio da polaridade. Lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Partindo para o princípio da polaridade, para os cabalistas já vimos que tem o Uno, que seria a esfera primordial de onde tudo emana. Para outras escolas de pensamento, essa seria a primeira emanação, estando separado. E dessa primeira emanação surgem embaixo dela outras duas emanações. Ou seja, para que exista o calor, precisa existir o frio. Para que exista o dia, precisa existir a noite. Para que exista o masculino, precisa existir o feminino. Masculino e feminino, no caso, se aplica na lei do gênero. E aí também é preciso esclarecer que existe uma diferença entre dualidade e polaridade. A dualidade parte da ideia de que tudo que existe no universo existe em pares opostos. Ou seja, que a realidade é construída em contrastes. Luz ou sombra, masculino ou feminino, vida ou morte, bem ou mal. Mas não necessariamente fala que são a mesma coisa em graus diferentes, como é o caso da polaridade. Para a polaridade, dois opostos seriam, na verdade, algo que constitui a mesma substância, como o exemplo do vapor e do gelo. Ou seja, a polaridade afirma que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Lembra do tal de grau de vibração? Então, a única coisa que difere os opostos é o grau. Então agora a gente tem a ideia de bem e mal, quente e frio, amor e ódio. E agora, o amor e o ódio, ele é um exemplo da polaridade, mas não o amor no sentido de o amor universal que criou todas as coisas, mas sim como o sentimento oposto do ódio mesmo. Então é como se o amor e o ódio andassem de mãos dadas juntos, andassem lado a lado. E o bacana dessa lei aqui é que um extremo, né, um princípio pode se converter em outro. Então o amor pode virar ódio, assim como o ódio pode virar amor. O calor pode virar frio, né, o quente vira frio e o frio vira quente. Assim como a noite vira o dia e o dia vira a noite. E é exatamente isso que define a polaridade. E eu tava fomentando o exemplo do gelo pra dar pra vocês, porque o vapor é a mesma coisa que o gelo, é a mesma substância. Da mesma forma que o quente e o frio seriam também a mesma coisa, que seria a temperatura. Da mesma forma que o vapor vira gelo e o gelo vira o vapor, a mente vira matéria e a matéria também vira mente. Da mesma forma que você pode reagir a situações externas. E nisso eu posso fazer um adendo também com o budismo, porque o budismo fala que quando a gente vê alguma coisa numa pessoa que a gente se incomoda, isso significa que de alguma forma a gente se identificou com aquilo. E aí é o momento que você pode vir me perguntar: mas então se eu me irrito com um cara buzinando lá fora pra se mostrar, significa que eu quero ir lá e buzinar também? Inclusive já me perguntaram isso lá na minha outra rede. Bom, das duas uma, ou você tá incomodado com o barulho porque você queria o silêncio,
Ou existe uma outra coisa que tá te incomodando ainda mais do que o barulho. O fato da pessoa tá fazendo isso pra aparecer. Então talvez o seu problema não seja propriamente com o barulho, mas sim com pessoas que tentam aparecer e se mostrar de um jeito que você não acha certo. E aí você se pergunta por quê? Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha demonstrado vulnerabilidade e foi humilhado no momento que você estava se mostrando vulnerável. Então agora toda vez que uma pessoa tá se mostrando sem sentir nenhuma vergonha por isso, você... Como assim essa pessoa faz isso e eu não posso fazer? Como assim? Já parou pra pensar que às vezes isso pode te irritar mais ainda do que o barulho? Lembrando que isso foi só um exemplo, obviamente. Existem vários fatores que podem estar fazendo você se identificar com aquela situação de alguma forma. Fica interessante também porque a gente pode fazer um outro adendo sobre pessoas que têm masculinidade frágil. Quando uma pessoa vê um casal homoafetivo ou uma pessoa diferente e se incomoda, principalmente no sentido de ter que ir lá e cutucar, você concorda que essa pessoa precisou se sentir atraída pra ir lá e falar mal? E quando eu digo atraída, eu não digo no sentido de que gostou do que viu, nem de que aprovou o que viu, mas o fato daquilo tá incomodando, porque se aquilo não tivesse incomodando, então a primeira pessoa iria cagar baldes, né? A indiferença é a prova mais concreta de que não existe atenção sendo depositada naquilo. E não o ódio, e não a reprova. Então o fato de que a pessoa teve que ir lá e cutucar, o incômodo prova que houve a atração. Não porque gostou do que viu, mas porque de alguma forma a atenção estava depositada lá. E se houve a atenção, foi porque a pessoa viu uma coisa que ela reprimiu tanto dentro dela para que ela fosse atraída por isso. E isso acontece justamente por conta da polaridade. Eu já conversei com pessoas que se diziam não gostar de gente acima do peso, né? Tipo assim, de ver um gordo na rua e falar, nossa, que ódio, não gosto de gordo. E aí eu perguntei, mano, por que você tem essa fita aí? Por que você tem essa parada aí? E das duas pessoas que eu já perguntei isso, me responderam exatamente o seguinte: mano, eu já fui gordo pra caramba, entendeu? Eu já fui uma bola, eu já saí rolando por aí. E eu sofri um bullying ferrado, tá entendendo? E agora sempre que eu vejo um gordo na rua eu fico com raiva, porque me lembra daquela época que eu não era nem tratado como gente. Então, se existe indiferença é porque a pessoa não liga. Mas se existe amor, ódio, alguma coisa, é porque existe atenção. É porque em algum nível ou grau você se identificou com isso. Com isso a gente pode concluir que pessoas que são preconceituosas ou intolerantes são, na verdade, pessoas bem frágeis por dentro. E uma vez que você começa a entender isso, você começa a entender também que nenhuma ofensa é direcionada especificamente pra você. Toda ofensa que sai da boca de uma pessoa é, na verdade, um reflexo que mostra a forma que ela enxerga o mundo, que ela enxerga as coisas, de acordo com as próprias experiências de vida dela. Você se lembra daquela imagem que eu te mostrei mais cedo? Você não enxerga as coisas como elas realmente são, você enxerga o mundo como você é. Significa que nada que sai da boca de uma pessoa é uma verdade absoluta sobre você, mas sim uma perspectiva que essa pessoa tem com base na visão de mundo dela, que não tem nada a ver com você, irmão. E se você se ofender, é porque você se identifica com o que a pessoa disse em algum nível ou grau. Porque se eu falar, nossa, seu cabelo rosa tá feio pra caramba hoje, você não vai se ofender, porque você sabe que não tem cabelo rosa. Então o segredo pra você dominar essa lei aqui é que os opostos podem ser reconciliados por você. Os opostos podem ser reconciliados por você. Então você pode transformar uma coisa fria numa coisa quente. Você pode transformar ódio em amor. Você pode transformar indisciplina em disciplina. É só imaginar que existe uma barrinha de progresso. E assim como o termômetro, inclusive é por isso que a lei fala que os opostos se tocam, porque no termômetro, com os dois polos extremos entre quente e frio, para passar de um nível pro outro, você precisa ir gradualmente. Lembra da lei da vibração? A única coisa que difere o frio do quente são os níveis de grau que essa barrinha pode descer ou subir. E aí a gente já chega num ponto que a ciência e o hermetismo concordam de novo. Por quê? O que faz a temperatura de um termômetro subir ou descer é o nível de vibração. Quando alguma coisa esquenta, as moléculas dessa coisa começam a receber energia e começam a chacoalhar e se bater por aí, com muita rapidez e muita agitação. E quando alguma coisa tá fria, essas moléculas perdem energia e vão desacelerando, ficando mais preguiçosas e quietinhas na dela. Do mesmo jeito
que você, quando tá calor, fica mais agitado e no frio você fica mais xoxo também. Olha aí a lei da correspondência de novo. E o que faz o mecanismo do termômetro subir ou descer é o estado de vibração. Na física mecânica, por exemplo, se a gente for pegar um violão, aquilo que é mais pesado vibra mais devagar. Então na corda mais grave do violão, que seria o mi grave, vibra mais devagar, enquanto a corda mais fina do violão, que seria o mi agudo, vibra muito mais rápido. Depois de entender isso, a gente parte para o princípio do ritmo, que vai esclarecer bastante como que a gente usa aquilo que a gente aprendeu até agora. Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Enquanto a polaridade fala pra gente do termômetro, que os opostos se tocam, o ritmo fala pra gente do pêndulo. Então, se na lei da polaridade a gente descobriu que tudo tem dois polos opostos, semelhante e dissemelhante são o mesmo, a lei do ritmo fala pra gente que existe uma espécie de pêndulo invisível. E o caos da vida acontece basicamente por conta da oscilação desse pêndulo entre os extremos. Então lembra que a gente falou que não existe a noite sem o dia? O ritmo fala basicamente do movimento natural que passa de um extremo pro outro. A forma como a gente acorda e vai dormir, as estações do ano, que também é uma coisa cíclica, né? Porque sempre volta pro mesmo polo de novo. E com o princípio do ritmo, a gente também pode entender o significado da palavra frequência. Porque, por exemplo, a pergunta: com que frequência você vai pra academia? Essa pergunta basicamente quer saber com que frequência você oscila entre o ir e o não ir para academia. Se você vai para academia com uma alta frequência, significa que você vai bastante, então você oscila entre o ir e o não ir com uma alta frequência. Se você vai pouco ou se você não vai, esse pêndulo oscila entre o ir e o não ir com uma baixa frequência, baixíssima. E é exatamente por isso que quando você está tentando construir um hábito, como ir pra academia, por exemplo, e você pega esse pêndulo e você joga ele lá pro extremo e deixa ele lá, mal começou a ir pra academia, uma semana de academia, você já tá indo todo dia e o seu organismo não tá acostumado a ir todo dia, então o que vai acontecer? A lei do ritmo fala que tudo que vai pra um lado naturalmente tem que oscilar. Então se você pega o pêndulo e você puxa ele pra um extremo e deixa ele lá pra qualquer situação, a lei do ritmo naturalmente vai vir e vai ter que oscilar esse pêndulo pro outro lado. Isso vai resultar em você simplesmente ir pra academia por uma semana e depois não ir nunca mais, porque era isso que seu organismo estava acostumado. E isso também é uma coisa que explica a questão financeira, né? Que eu sei que é uma coisa que vocês estão muito interessados. Que seria uma pessoa pobre, por exemplo, que ganha na loteria e fica rico do dia pra noite. Ou seja, a pessoa tá pegando um pêndulo que ela costumava oscilar por aqui e tá jogando esse pêndulo para um extremo que ela não estava acostumada. A tendência que geralmente acontece na maioria das vezes é que a pessoa gasta tudo e fica pobre de novo. Geralmente um período de um ano. E por que isso acontece? Porque os verdadeiros milionários, as pessoas que realmente fazem dinheiro, que realmente mantêm dinheiro, assim como as pessoas que constroem o hábito de ir pra academia, conseguiram dominar essa lei mesmo sem saber da existência dela, que seria alterar a frequência do pêndulo para que o organismo dela se acostume aos poucos com a nova realidade, que seria ir para academia com uma alta frequência ou manter uma grande quantia no seu bolso. E qual seria a solução para isso? Qual seria a solução para academia, por exemplo? A gente já vai falar do dinheiro. A solução para você começar a se inserir na realidade de quem vai para academia é começar a ir para academia com uma baixa frequência. Ou seja, alterar conscientemente o pêndulo numa baixa frequência entre o ir e o não ir, que seria basicamente começar indo uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, depois 3, segunda, quarta e sexta, ao invés de se forçar a começar tudo de uma vez e ir todos os dias da semana, que é cumprir uma meta que o seu organismo não tá acostumado. Mesma coisa fazer dieta, se encaixar numa dieta que você não tá acostumado. Vou largar doce tudo de uma vez, vou largar besteira tudo de uma vez. Existe um termo pra isso chamado efeito sanfona. Já ouviu falar? Comenta aí se já ouviu falar. Que é assim que você parar de comer coisa
e se der a oportunidade de comer uma besteirinha, você vai ganhar de novo todas as 57 calorias que você perdeu enquanto fez dieta. E vai atacar tudo que você vê na sua frente. Por quê? Porque era isso que você estava acostumado. Se você começar com uma frequência baixa entre o ir e o não ir, entre o não se permitir comer e o se permitir comer, entre a realidade velha e a realidade nova, ó, tá entendendo? Dessa forma você vai inserindo aos poucos um novo costume de comer no seu organismo. Essa seria a solução para uma dieta, que seria a reeducação alimentar. E você faz ela não simplesmente largando doce, largando besteira de um dia pro outro, tipo, ai, na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira você começa, mas na outra você já voltou, né? Ao invés de simplesmente cortar tudo do seu organismo, você faz o quê? Hoje você come o que você queria, amanhã não, depois de amanhã não, depois de amanhã sim, depois de amanhã não. Da mesma forma que um rico aprende a controlar aos poucos a vida financeira. Um rico é aquele que descobre que o pobre ganha dinheiro pra gastar. O falso rico é aquele que ganha dinheiro para ostentar. E o verdadeiro rico é aquele que ganha dinheiro e aprende a manter aquele dinheiro acumulado. O rico é aquele que acumula o dinheiro. Sabe quem falou essa frase? Eu mesma. E essa questão do pêndulo também serve para os relacionamentos. Por exemplo, se você é mulher, eu tenho certeza que você já deve ter percebido que quanto mais você tentar agarrar uma coisa pra perto de você e não deixar ela sair de perto de você, o primeiro momento que você soltar um suspiro de ar, soltar um peido que for, o que vai acontecer? Essa coisa vai pra longe de você. Agora experimenta só focar em você mesma, deixar de se preocupar com os resultados externos, tentar manter essa coisa longe, não se importar com essa coisa, fazer uma skincare, deixar de se importar com a existência dessa coisa, pra você ver o quão rápido essa coisa não vai vir pra bater na sua cara. Quem nunca teve um relacionamento saudável na vida vai se identificar com isso. Encaixar uma nova pessoa na sua vida sem tornar ela o centro do seu mundo seria equivalente a você respeitar o pêndulo, que seria oscilar entre a presença entre o casal e a sua presença individual. Ter o seu tempo individual no dia pra fazer suas coisas. E não simplesmente grudar com a pessoa e virar só um. Por quê? Porque se você pegar o pêndulo, jogar ele pra um extremo, a lei do ritmo naturalmente vai vir pra compensar e jogar o pêndulo pro outro extremo. Isso explica relacionamentos que começam intensos e terminam tão rápido quanto eles começaram. E aí que a gente aprende nesse ritmo também a tal da frequência. Você começa inserindo um hábito no seu organismo com uma baixa frequência. Ou seja, o pêndulo oscilando devagar entre o ir e o não ir pra academia, entre o seu tempo com o mozão e o seu tempo sozinha. Conforme você vai inserindo essa nova realidade no seu organismo, o seu sistema vai se acostumando com essa nova identidade que você tá formando pra você. E aí, naturalmente, você pode começar a ir aumentando a frequência. Aumentar a frequência que você vai pra academia, por exemplo. Aumentar a frequência que você come coisas que são melhores pra sua saúde. Aumentar a frequência que você tá junto do mozão, como por exemplo acontece gradualmente com casais normais e saudáveis, né, que é o fato de eles irem morar juntos. Aumentar a frequência que você pensa coisas positivas ao invés de coisas negativas. Mas ainda assim o pêndulo continua tendo essa necessidade de oscilar entre os polos. A diferença é que você vai aumentando, ampliando, né, o alcance do seu pêndulo. Então olha como essa filosofia se aplica pra tudo na vida, né? Ela também serve como um consolo, porque se você estiver num momento triste, saiba agora que o pêndulo não tem outra alternativa senão oscilar pro outro lado. O inverno vai passar e vai chegar o verão, da mesma forma que a noite vai passar e vai chegar o dia. Não deixa de aproveitar as coisas boas da vida só porque as coisas ruins vão chegar. Se permita viver os bons momentos. E o segredo para você dominar a lei do ritmo seria você conseguir subir nesse pêndulo de uma forma que aquilo que tá oscilando lá embaixo na vida material não afete mais o seu estado emocional, porque dessa forma o que estaria acontecendo nos níveis inferiores estaria influenciando o que acontece nos níveis superiores. Então o segredo para você dominar isso aqui é lembrar que a causa vem de dentro, a causa vem da mente. O que tá acontecendo do lado de fora é apenas um efeito.
Dessa forma, o mundo externo, que seria o efeito, não teria outra alternativa senão corresponder ao que vem de dentro. Isso seria subir o nível de consciência do seu pêndulo, que seria não se deixar afetar pelo que está acontecendo do lado de fora. Quando você percebe isso, a causa sobe no pêndulo e não se deixa mais influenciar pela oscilação que está acontecendo lá embaixo. Lembra que você é a causa, então focar no efeito só vai gerar mais daquele efeito. Isso seria o mesmo que cultivar ódio por uma pessoa, por exemplo, e assim dar muita atenção para aquilo que ela fala. Então lembra que a sua atenção é a chave para você dominar a lei do ritmo. É para onde você deposita a sua atenção que o seu pêndulo vai começar a oscilar, entendeu? Lembra que quando você quiser inserir um hábito na sua rotina, você começa com uma frequência baixa para então gradualmente começar a aumentar a frequência. Então, quando a gente está falando da frequência de vibração de alguma coisa, a gente está falando em qual é a frequência que aquilo está vibrando. Se alguma coisa está vibrando numa frequência alta, é a mesma coisa que dizer que está vibrando uma frequência rápida. Se algo está vibrando uma frequência baixa, está vibrando numa frequência mais devagar. Porque a frequência é caracterizada como a quantidade de vezes que uma coisa se repete em um determinado período de tempo. Então, quando a gente deposita a nossa atenção para alguma coisa, lembrando que a atenção é calor, assim como no termômetro, essa coisa tende a ficar mais agitada. Essa questão de subir no pêndulo seria a lei da neutralização para o Kaibalho, que diz que nem o mestre dos hermetistas tem como impedir que o ritmo aconteça. Ou seja, ninguém tem como impedir as oscilações da vida. Ninguém tem como impedir que aquilo que tá pra cima vá pra baixo e aquilo que tá em cima desça. Mas que os hermetistas desenvolveram uma gambiarra para conseguir dominar os efeitos desse princípio, que seria a neutralização. É você ficar neutro. Modo neutro. Não no sentido de deixar de sentir as coisas boas, mas o mestre hermetista se polariza no ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a conduzi-lo a outro polo. Então sempre que você vê por aí algum guru da manifestação falando pra você ignorar a sua realidade, ignore sua realidade, finja que tudo já aconteceu, ignore o que tá à sua volta. Essa pessoa basicamente está tentando te ensinar a lei da neutralização. Eu já acho que falar diretamente para você ignorar a sua realidade é uma coisa muito perigosa, até porque para você se desconectar da realidade é muito fácil. Começar a viver sua vida mais na sua cabeça do que aqui fora é muito fácil, mas isso não é hermetismo. A neutralização de verdade seria o que eu falei agora há pouco, basicamente. A causa não se deixar influenciar pelos efeitos, e sim reconhecer que é a causa. Porque o poder de criar realidade está em você, na sua mente. Então você seria a causa. O lado externo seria o efeito. Então quando você se deixa influenciar pelo que está acontecendo do lado de fora, basicamente a causa está se deixando influenciar por um efeito. Isso vai fazer com que a causa cause mais situações que vão confirmar para ela aquele efeito. E como que isso funciona? Eu posso fazer com você agora mesmo o exercício das cores, para você entender como isso funciona. Rapidinho, uns 10 segundos. Se eu pedir para você olhar ao seu redor aí onde você tá, por 10 segundos, tudo o que for vermelho, tudo que for da cor vermelha, você consegue fazer isso? Olha aí ao redor. O que tem de vermelho aí? A touca desse gnomo? Esse branquinho líquido? Ótimo! Agora que você sabe de todos os objetos vermelhos, eu quero que você entregue pra mim uma lista, sem olhar, de todos os objetos azuis ao seu redor. Sem olhar nada. Claro que não tem como você fazer isso sem olhar, porque o seu foco não estava depositado no que era azul, estava depositado no que era vermelho. Então isso faz a gente entender como que a nossa atenção reconhece os padrões da nossa vida. Então eu nunca vou dizer pra você ignorar a sua realidade, nem ignorar aquilo que tá acontecendo ao seu redor. Eu particularmente acho isso uma mensagem muito perigosa, principalmente porque eu entendo bem de devaneios. Mas eu sempre vou falar pra você sobre a neutralização. Não permita a causa se deixar influenciar pelos efeitos. Lembra do exercício das cores. Se você começar a focar em positividade, o que você vai encontrar? Positividade. Então agora vamos para a penúltima lei, que vai ser a mais rapidinha, que seria o princípio da causa e efeito. Lei da causa e efeito. Causalidade. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei.
A gente basicamente já conversou sobre essa lei aqui, que diz que basicamente todo efeito tem sua causa e toda causa precisa ter seu efeito. O segredo pra gente dominar isso aqui, como a gente já viu, seria você parar de ficar dançando conforme o efeito igual uma barata tonta e você se tornar a causa. Você não pode mudar o que fizeram com você, mas você pode mudar o que vai fazer a partir disso. É você se fixar pro lado do pêndulo que você gostaria de ficar. E aí a gente também já entra num outro ponto muito perigoso, que seria a positividade tóxica ou a famosa gratiluz, a ponto de ignorar completamente a tristeza e os sentimentos negativos. Mas basicamente, quando você se deixa levar pelos efeitos, o livro diz que você se torna um peão sendo jogado no xadrez da vida. Dominar a causa não seria ignorar completamente os efeitos, mas sim você se tornar a pessoa que tá movendo o tabuleiro. Ou seja, ter uma visão um pouco mais ampla, uma visão de águia, entender que uma coisa ruim pode estar acontecendo no seu caminho, como por exemplo uma porta sendo fechada, mas é porque uma janela vai abrir depois disso, quem sabe. Fica válido então explicar o significado de causalidade. Causalidade é diferente de acaso. Acaso é descrito no dicionário Webster como um agente ou um modo de atividade diferente de uma força, de uma lei ou propósito. Ou seja, o acaso é algo que acontece sem que haja uma causa por trás. Acaso. Sem causa. Já o Kybalion diz que não existe acaso no universo, porque o hermetismo acredita na causalidade. E a causalidade diz que absolutamente todo efeito que acontece no universo tem uma causa por trás. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que exista uma causa por trás disso. Então a causalidade é uma relação de conexão que existe entre dois eventos. Então, se você escutar um som no ambiente, é porque algo ou alguém propagou esse som. Soltar o copo e deixar o copo cair é uma causa. O copo se estilhaçar quando cair no chão é um efeito. Então, basicamente, para você conseguir um bumbum durinho de academia que bate na nuca, você precisa entender que, na verdade, isso é um efeito. O efeito não vai acontecer sem que exista uma causa. A causa seria fazer a porcaria do exercício. Acho que essa aqui é mais fácil de entender, né? Só que é a mais difícil de colocar em prática. Por último, nós temos a 7ª lei, que seria a lei do gênero. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Essa lei reforça uma ideia que também é de Jung, que o gênero não necessariamente é atribuído ao órgão reprodutor, mas que todos os corpos têm os princípios feminino e masculino dentro deles. Que seria o princípio ativo, o princípio passivo, que os espiritualistas da nova era chamam de sagrado masculino e sagrado feminino. Então, dentro de você, você contém tanto a atividade quanto a passividade. A capacidade de falar, mas também a capacidade de interpretar o que está sendo dito. E aí a gente bate naquela questão de que hoje em dia a sociedade reprime tanto a feminilidade que existe dentro dos corpos masculinos, num ponto de que tudo isso se torna uma sombra gigantesca. Me responde um negócio então, por que um homem falar que tá usando calcinha é muito mais engraçado do que uma mulher falar que tá usando cueca? Da mesma forma, por que o homem fica muito mais ofendido quando relacionam ele à feminilidade do que uma mulher fica ofendida quando relacionam ela com a masculinidade? Isso prova pra gente o princípio da polaridade, tanto na risada quanto na raiva. As mulheres não se ofendem sendo relacionadas com a masculinidade da mesma forma que os homens com a feminilidade, porque isso é uma coisa que não dói nelas. Não existe uma construção social em volta da masculinidade das mulheres a ponto delas se doerem com isso, a ponto delas se identificarem com essa dor. Mas existe uma construção social muito pesada em volta da feminilidade dos homens, da feminilidade natural que já existe dentro deles, que seria justamente a receptividade, a capacidade de interpretar texto, de interpretar o que está sendo dito, ao invés de ficar só impondo a sua própria vontade, né? Tanto que é por isso que homem com masculinidade frágil peca mais nisso. A feminilidade também envolve a empatia, a tal da intuição, que os homens acham que não tem, mas na verdade tem, porque todo mundo tem intuição. Intuição seria a mesma coisa que instinto. Então toda vez que eu vou conversar com um homem sobre intuição, eu não uso a palavra intuição, eu uso a palavra instinto, que é pra não ativar nele aquele alerta de intuição. Não, macho que nem eu não tenho intuição nenhuma, não. O que é isso?
Mas enfim, voltando para a lei do gênero do Kybalion, tudo que existe no mundo e no universo tem o gênero contido nele. De acordo com o livro, a palavra gênero vem do latim gerar, criar ou produzir. Então, uma criação não pode se resumir a um único órgão, porque um órgão não tem como gerar sozinho. Para isso, é possível que você possua os dois dentro de você. Como a gente já viu, para que exista a claridade, precisa existir a escuridão. Mas aqui também fica importante de diferenciar gênero de polaridade, porque polaridade fala da graduação e posição de um mesmo eixo, enquanto o gênero fala da união de duas forças que têm o poder de criar, para produzir algo novo. Então, para criar qualquer coisa, você precisa unir o seu feminino com o seu masculino. Você precisa unir a sua atividade para fazer, mas também a sua passividade para receber. Que na carta do tarô do Waite, tanto o Waite quanto a Pamela representam como a rosca que está sendo preenchida. E essa integração é o que dá movimento pro carro, para ele andar pra frente. Curso de interpretação de tarô com 15% de desconto nesse vídeo com o cupom As de Ouros aqui na descrição. Mas continuando, o Kybalion diz que o gênero, a criação, não acontece só no plano físico. E que nenhuma criação, seja ela mental, espiritual ou física, nenhuma criação acontece sem esse princípio. Até mesmo o próprio átomo contém dentro de si mesmo cargas positivas e cargas negativas. Quando a gente fala de negatividade, principalmente falando do feminino, a gente não tá falando de coisa ruim, tá? No hermetismo, a passividade, a feminilidade seria o receber. Na questão do átomo, seria a diferença entre aquilo que se atrai e aquilo que se repele. E dito isso, voltando pro hermetismo, toda a criação que você quer botar nesse mundo exige uma integração entre o seu lado que faz e o seu lado que recebe, entre a sua atividade e a sua passividade. E a gente vai entender como que costura tudo isso que a gente aprendeu nesse último tópico, que é a transmutação mental. De acordo com Webster, a palavra transmutar seria mudar a natureza de uma forma ou substância para outra. Da mesma forma que na alquimia você transmuta o chumbo e ouro. Da mesma forma que a mente também pode se transmutar de um estado para outro estado. E de acordo com o Kybalion, a forma que você começa a sua transmutação mental é separando o seu eu do seu mim. Permita-me explicar como que isso funciona. O Kybalion diz que o seu eu é a identidade que você se identifica. Ou seja, lá no mentalismo, é a pessoa que está adormecida numa narrativa. Quando você entrou nessa simulação, você recebeu uma veste de carne, você recebeu um nome, você recebeu uma cor, você recebeu uma etnia, você recebeu um órgão que define o seu gênero. E é isso o que você define como o eu sou. Só que isso é uma ilusão. Lembrando que ilusão não significa que é mentira, e sim que a substância de uma coisa não é exatamente como aparenta ser. Ou seja, você não é o seu corpo, você está no seu corpo, porque a identidade é passageira. Da mesma forma que você acorda de um sonho, alguma hora você vai acordar dessa simulação também. Já o mim do Kybalion seria a consciência que habita os domínios da identidade, mas que permanece quando se desprende dessa identidade. O mim seria o observador dos budistas. O mim seria aquele que produz os pensamentos e as emoções. Então, para você entender exatamente como isso funciona, pensa, por exemplo, no céu. Existe o céu azul claro e existem as nuvens. As nuvens seriam os pensamentos. E o eu sou, é aquele que se identifica com os pensamentos, que se identifica com a narrativa dos pensamentos. O mim é quem se dá conta de que, na verdade, você não é os seus pensamentos, e sim o céu azul por trás, que é a consciência que gera os pensamentos. Então a transmutação mental começa quando você começa a se desprender da narrativa do eu sou e chegar cada vez mais perto da potencialidade, que seria o mim. Então conseguir se desprender dessa narrativa, conseguir se desprender da ilusão da identidade é o primeiro passo para a transmutação mental. A partir do momento que você se desprende dessa narrativa, ou seja, você se sublima, você entende que agora você pode se coagular de novo, só que numa nova narrativa, numa nova
nova identidade. O próprio Kybalion diz que a potência do mim precisa receber alguma forma de energia vindo do eu para poder se coagular de novo em alguma narrativa. Isso quer dizer que, enquanto o seu lado passivo, o seu lado feminino, o seu mim, que seria o céu azul, é quem gera, o feminino gera os novos conceitos e pensamentos que vem a partir das imagens mentais que você recebe das impressões exteriores, o seu lado ativo, que seria o eu, é quem fica responsável por expressar para fora o que tá programado dentro. Então, se você deixar o seu princípio ativo de braço cruzado, sem fazer nada, o passivo se contenta com o resultado daquilo que já virou impressão do lado de fora e passa a reproduzir, a rebobinar a mesma narrativa, em vez de começar a produzir criações mentais originais. Em outras palavras, que eu sei que isso foi um pouco difícil de digerir, se você não se esforçar para mudar conscientemente, é sempre a mesma narrativa que vai continuar se reproduzindo, como se fosse um looping. O próprio Kybalion fala assim: a maioria das pessoas dão-se por satisfeitas em viver de acordo com os pensamentos e as ideias instiladas em seu mim a partir do eu de outras mentes. Parece complicado de entender, mas basicamente essa frase está falando sobre você viver uma narrativa a partir do achismo de outras pessoas, ou de outras versões de você mesmo, como aquilo que você deveria fazer, quem você deveria ser, a profissão que você deveria exercer. E não quebrar esse padrão seria o mesmo que pegar o seu eu e colocar ele de braço cruzado e deixar ele sem fazer nada. Deixar o disco da sua vida correr livre, sem interferência sua. Ou seja, vai rodar aquilo que já estava programado, ao invés da sua atividade programar uma coisa nova para ser rodado, entendeu? Antes da gente chegar à nossa conclusão, porque eu sei que o vídeo já tá ficando bem extenso, é importante pontuar que o Kybalion tem um capítulo inteiro dedicado a um negócio chamado paradoxo divino, que alerta severamente contra o que se chama de meios sábios, que é basicamente o que acontece depois que você lê que o universo é mental e acha que pode sair por aí ignorando a realidade física. O livro também fala que a transmutação mental seria a magia que a gente conhece hoje em dia. De acordo com o Kybalion, praticar transmutação mental seria o mesmo que praticar magia, e que somente um alquimista mental pode adquirir o poder de dominar as forças da natureza, como tempestades e maremotos. Fazer chover e fazer ficar sol, pegar um templo que tá nublado e fazer o céu ficar azul, isso tudo sem precisar tocar a música da tempestade com a sua ocarina do tempo. Eu não vou me adentrar muito no mérito se é possível fazer isso ou não, mas se você se interessa por isso, comece a estudar melhor as suas emoções. Como que as suas emoções são influenciadas por causa do clima, e a partir disso, como que as suas emoções também influenciam o clima. Lembra daquilo que eu falei? O céu nublado é um céu cheio de pensamentos. O céu nublado é a mente nublada quando você tá preso na narrativa. Um céu aberto, um céu limpo e um céu azul abre quando você começa a enxergar sobre a perspectiva do observador e não da identidade que tá sofrendo com as consequências lá, se matando no pêndulo. Dito isso, deixo aqui meu último questionamento por hoje, que você pode responder agora mesmo para começar a sua transmutação mental. Tendo em vista que foco é atenção e atenção é calor, e direciona a energia, no que você tem depositado o seu foco? O seu foco tem sido na causa ou nos efeitos? O seu foco tem sido no que você planta todo dia ou naquilo que você quer colher? E é dessa forma, utilizando as leis contra as próprias leis, que você faz a sua transmutação mental. Se você se diz uma pessoa desperta, você lê o Kybalion. Mas se você quer mesmo despertar, você lê Corpus Hermético, que veio diretamente da filosofia grega e vai ser o próximo livro que a gente vai mastigar, se vocês pedirem bastante nos comentários. Então agora eu vou deixar você fazer uma digestão sobre o que foi visto do Kybalion hoje, e eu gostaria muito de que as pessoas que já são experientes no hermetismo, que já tiveram resultados no mundo físico, para compartilhar esses resultados nos comentários, para incentivar nossos amigos que estão despertando agora. Então lembra de deixar o seu like, já deixa aquele comentário crocante se você chegou até aqui, e até a próxima. Namastê!